Vocês nessa tarde para a gente falar sobre esse tema que já foi muito bem introduzido pelo nosso irmão, que nos ajudou bastante as informações que ele trouxe aqui sobre Lutero, que eu também estarei falando intensamente sobre Lutero nesse tempo aqui com o tema Sola Fide, que é uma expressão em latim que corresponde à doutrina da justificação pela fé. Bem, primeiro eu queria falar do desafio da temática, e para isso eu gostaria de ler um texto que está em Atos 17, versículo 21, que diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse texto aqui, ele fala de uma visita que Paulo faz a Atenas. E quando Paulo visita Atenas, ele percebe que os habitantes de Atenas estão muito preocupados com as novidades. Eles estão querendo descobrir os novos filósofos, os novos oradores, as novas categorias filosóficas que estão sendo descobertas. Então era uma sociedade que celebrava muito o novo. E parece muito com a nossa sociedade, né? A gente, de forma, às vezes até exagerada, nós valorizamos muito o que é novo, o que é recente, e a nossa geração tende a desprezar o que é antigo e a achar que o que é antigo não tem nada a nos oferecer. E eu parabenizo vocês que estão separando uma semana para refletir sobre temas antigos, né? Temas que estão, em primeiro lugar, revelados nas Escrituras e que foram redescobertos há 500 anos atrás. E muitas vezes, para a gente crescer enquanto pessoa, nós precisamos olhar para os nossos antepassados, as descobertas não recentes, mas as antigas. E esse movimento histórico que vocês estão fazendo é profundamente positivo e desafiador na sociedade em que está fazendo exatamente o contrário, sempre pensando que o novo é superior àquilo que foi pensado há anos atrás. E nós vamos exatamente estar falando desse tema que é a Fides, Sola Fides. A redescoberta da doutrina da justificação pela fé há 500 anos atrás, ela está diretamente atrelada à biografia de Lutero, como foi bem introduzida aí pelo nosso irmão, porque Lutero era um monge agustiniano e que encarnava a angústia do fiel na Idade Média, né? Porque Lutero, ele concebia a ideia de salvação como salvação sendo algo que você desfruta de maneira meritória. E para que ele entendesse dessa maneira, ou melhor, na verdade, Lutero está refletindo a doutrina da Igreja Católica Romana medieval. Porque para a Igreja Católica Romana, a concepção de justificação pela fé está ligada à ideia de santificação. Ou seja, quem é que Deus declara justo? Aquele que está santificando-se, né? Aquele que está adquirindo um estado de purificação, de aperfeiçoamento espiritual, de crescimento, de mérito. Como ele bem colocou, o indivíduo estaria acumulando méritos. E chegaria um momento em que você acumulou tantos méritos que Deus vai olhar para os seus méritos e vai lhe declarar justo. Então a Igreja Romana entendia a justificação associando a justificação como sendo santificação, né? Usando um termo técnico, eles entendiam o verbo justificar no sentido estativo e no sentido causativo, ou seja, o que é justificar, o que é a justiça, conforme o texto que o nosso irmão leu em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o Evangelho revela a justiça de Deus.
Então, para Lutero e para a Igreja Romana medieval, o Evangelho estaria revelando Deus enquanto aquele ser que é absolutamente justo. E que para que eu me aproxime dele, eu preciso adquirir essa justiça pelos meus méritos, pelos meus feitos, pelas minhas realizações. Eu preciso causar essa justiça. Essa é a ideia de justificar. O entendimento, é importante que a gente esclareça isso. Qual era o entendimento medieval da Igreja Católica? Era um entendimento de justificação como sendo conquistado através do esforço e do mérito. E qual é a angústia de Lutero? A angústia de Lutero é que ele percebe que quanto mais ele se esforça, quanto mais ele se consagra, quanto mais ele jejuma, quanto mais ele submete a sua vida a rígidas disciplinas espirituais, ele vai percebendo em si mesmo o pecado. Ele percebe em si mesmo imperfeições, motivações que de fato não estariam glorificando a Deus. E essa é a angústia de Lutero. Então ele se sente um cara angustiado porque por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, ele não consegue adquirir plenamente essa justiça que Deus exige como um ser justo. E a justiça que Deus exige é uma justiça perfeita, é uma justiça plena. E Lutero percebe que por mais que ele tente, ele não consegue adquirir essa justiça. E o que é que vai acontecer? A partir de 1511, Lutero ele é convidado a dar aulas na Universidade de Wittenberg. E na Universidade de Wittenberg, ele é convidado a dar aulas de Bíblia. E ele vai começar a expor a Bíblia, especialmente as cartas do apóstolo Paulo. E expondo as Escrituras, ele vai descobrir 5 verdades a respeito da justificação pela fé. E é sobre elas que eu gostaria de falar com vocês nessa tarde. E estas 5 verdades redescobertas por Lutero vai revolucionar primeiro pessoalmente a vida dele e vai revolucionar a Europa. E vai trazer à existência uma nova proposta de religiosidade e de espiritualidade, que é o protestantismo. Então, qual é a primeira verdade que Lutero redescobre e a Europa redescobrirá? É exatamente a ideia de que o termo justificação não é utilizado apenas no sentido estativo, nem apenas no sentido causativo, mas a justificação, biblicamente observada, esse termo, este verbo justificar, é também utilizado no sentido forense, ou seja, no sentido declarativo. A ideia é que Lutero percebe que, enfaticamente, o uso do verbo justificar no Novo Testamento é utilizado no sentido forense e não no sentido causativo nem estativo. Ou seja, quando os escritos do Evangelho do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos utilizam a palavra justificativa, a palavra justificação, melhor dizendo, a palavra justificação é a linguagem de um fórum. Por isso que essa ideia, forense, ou seja, é como se nós fôssemos réus, culpados, mas mesmo nós sendo culpados e ainda permanecendo no estado de impiedade, Deus graciosamente nos declara justos, sem que nós, por nossos feitos e obras e méritos, tivéssemos causado essa justiça. Ele nos declara justos, ele nos declara inocentes. A palavra justificar, ela está contrastada com a palavra condenar. Entendamos o seguinte: quando Lutero percebe que o uso da palavra justificação não é usada como a Igreja Romana entendia, no sentido de santificar. Ou seja, quando Deus justifica o pecador, Ele não está tornando esse pecador justo. Então, justificar não é tornar justo.
Não é transformá-lo num santo, vamos dizer assim. Ele ainda continua no estado de pecaminosidade, mas por graça ele recebe uma declaração de justiça. Vamos entender, em primeiro lugar, o significado da justificação, essa é a primeira verdade, contrastando justificar com condenar. Quando um criminoso se apresenta diante de um juiz e ele é declarado condenado, quem o tornou condenado? Quem o torna condenado? A declaração do juiz ou o crime anteriormente cometido? O crime anteriormente cometido que torna aquele indivíduo culpado, portanto criminoso. Não é a declaração que o torna culpado. O que torna culpado é o crime. Então, fazendo essa comparação entre condenar e justificar, ou seja, por intermédio das Escrituras, Lutero descobre que o que Deus faz com o pecador é declará-lo justo, é declará-lo inocente, é declará-lo livre dessa condenação, mas não de torná-lo santificado. E aí, por exemplo, não sei se vocês estão com as Bíblias, mas nós temos aqui o texto de Romanos 5, que vai esclarecer esta verdade, ou o texto de Romanos 4, 5, que diz assim: mas ao que não trabalha, Romanos 4, 5, veja, o que diz? Romanos 4, 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Então veja que descoberta extraordinária. Deus, como justo juiz de toda a terra, está declarando que o ímpio é livre de condenação, livre da culpa, justifica o ímpio. A sua fé é atribuída como justiça. Então esse é o primeiro aspecto da redescoberta da doutrina da justificação, que é o significado do termo justificação. E Lutero redescobre que o termo é sempre utilizado enfaticamente em todo o Novo Testamento como um ato declarativo, como uma linguagem forense. Observe, por exemplo, Romanos 5,16. Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Perceba que há um contraste entre condenar e justificar. Ou seja, qual é o contrário de justificar? É condenar. Ou seja, em vez de ele me declarar segundo aquilo que de fato eu mereço, pois sou um ímpio, um pecador e um criminoso, em vez de ele proferir sobre a minha vida um veredito de condenação, ele profere sobre a minha vida não segundo aquilo que sou e aquilo que tenho, mas de maneira graciosa, ele profere sobre a minha vida um veredito de inocência. Ele me declara justo. É isso que Lutero ele começa a perceber com o uso da palavra dikaion, que é o termo em grego. E essa mesma verdade pode ser observada, por exemplo, em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo de número 38. Atos 13, 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Então é isso que ele está dizendo, que pela lei de Moisés, portanto, pelos seus méritos, pelos seus feitos, por sua obediência, você não adquire essa justiça. Essa declaração de libertação da condenação
é dada não pelo mérito, mas por intermédio da fé. Então essa é a primeira verdade que eu gostaria de deixar afirmada aqui para vocês como um caminho que nos leva a entender melhor a doutrina da justificação. E a primeira verdade é o significado do termo justificação, que significa declarar justo. Tudo bem? A necessidade universal e desesperada de justificação. Outra verdade que Lutero redescobre, quando professor da Universidade de Wittenberg e leitor e obviamente um crente, ele começa a estudar a Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, ele descobre, a partir de Romanos 3, você pode, por favor, ler comigo, a necessidade de justificação. E Romanos 3, 23 diz assim, é um texto bem conhecido. Estou no lugar errado. Romanos 3, 23 diz o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos repetir? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o outro versículo, no mesmo capítulo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Então, a segunda verdade que Lutero redescobre sobre a justificação é a necessidade universal e desesperada de justificação. Ou seja, todo ser humano necessita dessa justificação, dessa declaração vinda de Deus, porque todos são culpados, todos pecaram. O versículo de número 10, observe, por favor, como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há um justo nenhum sequer. Falando de maneira mais filosófica e profunda, somos farinha do mesmo saco. Ou seja, somos todos culpados, né? Somos todos transgressores da vontade de Deus. E é isso que Lutero percebe lendo, por exemplo, o versículo 19. Observe aí na sua Bíblia. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei nunca se tornou caminho de salvação. A lei revela quão pecaminosos nós somos, né? Quão incapazes de merecer a salvação, quão incapazes, porque o que Deus observa não é apenas o ato externo, né? Não é apenas o nosso feito externamente apresentado, mas Ele percebe também as motivações que nos levam a fazer o que fazemos. Portanto, eu posso fazer algo aparentemente bom e até ser bom para o outro, mas o que pode estar motivando o meu coração é o orgulho, é a vaidade, é a busca por elogios e aplausos, não é uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Então, até aquilo que é aparentemente justo aos olhos de Deus pode ser trato de imundície, conforme diz o profeta Isaías. Visto que ninguém será justificado diante dele, verso 20, por obras da lei. Então, o que Lutero, em segundo lugar, percebe é a profunda e absoluta necessidade de justificação. E ele percebe também que o melhor preparo para o estudo desta doutrina não é grande capacidade intelectual, nem muito aprendizado acadêmico, mas uma consciência impregnada por um senso de nossa real condição como pecador diante da vista de Deus. Eu vou ler novamente, por favor me acompanhe. Ele diz assim: o melhor preparo para o estudo desta doutrina não é grande capacidade intelectual, nem muito aprendizado acadêmico, mas uma consciência impregnada por um senso de nossa real condição como pecador diante da vista de Deus. Então, ele vai dizer que o melhor preparo para estudar a doutrina da justificação é termos consciência
de que somos culpados aos olhos de Deus, de que somos pecadores aos olhos de Deus. E Lutero tinha essa profunda consciência de que ele não conseguia produzir, gerar essa justiça plena que pudesse satisfazer a um Deus justo. E ele descobre que havia essa necessidade. Mas, em terceiro lugar, a terceira verdade sobre a justificação que Lutero redescobre é a fonte de nossa justificação. E eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos 3, no versículo 24, que vai dizer o seguinte, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, a terceira verdade que Lutero redescobre a respeito da sola fide é que essa declaração que Deus realiza sobre nós, ao nosso respeito, ela tem como fonte única e exclusivamente a graça de Deus, o favor de Deus. Não há mérito naquele que está sentado no banco dos réus. Ele é ímpio, é assim que o texto revela. Ele é pecador, né? Ele cometeu um crime, né? E o crime se torna muito mais grave na medida que a pessoa a quem eu cometi o crime é uma pessoa de dignidade absoluta, né? Então, Lutero percebe que a fonte da nossa justificação não era, por exemplo, os jejuns intensos que ele realizava, né? Não era a disciplina rígida que ele se submeteu no mosteiro agostiniano que viveu durante alguns anos. Ele percebe que a Bíblia nos mostra, especialmente o Novo Testamento, mas também textos do Velho Testamento, nos mostra claramente que a fonte de nossa justificação é a graça de Deus. Esse justo juiz de toda a terra manifesta graça sobre alguns pecadores, declarando-os libertos da condenação, declarando-os justos diante dos seus olhos. Essa mesma verdade foi percebida em Romanos 8,33. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Veja que há sempre esse contraste entre acusar e justificar. E aí o apóstolo Paulo, ele levanta esse diálogo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele mesmo responde dizendo o quê? É Deus quem os justifica. É uma ação livre, soberana e graciosa de Deus. A fonte da nossa justificação é o próprio Deus, em sua soberana graça sobre nós. E Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, é outro texto também importante, diz assim, se você puder ler junto, Filipenses 3:9. E ser achado nele, aqui se refere a Cristo Jesus, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo afirma que há uma justiça que não é própria, é alheia. E esse é um termo muito querido nos escritos de Lutero, né? A ideia de além, né? Em latim, ou seja, alheia, não vem não é de dentro de mim para Deus, mas foi providenciada pela graça de Deus e concedida a mim, né? Essa é a ideia. Portanto, se não é produto do meu esforço, se não é produto da minha obediência, se não é produto do meu mérito, é graça. E o que é graça? É favor imerecido. Ou seja, Deus declara livre de condenação a quem merece condenação. Deus declara salvo o que merece ser condenado. E ao fazer isso, Deus está manifestando graça. Deus está manifestando misericórdia. Quarta verdade
sobre a justificação. Primeiro significado, necessidade, fonte e fundamento da nossa justificação. Qual é o fundamento da nossa justificação? Qual é a base para que Deus possa nos justificar? Que justiça é contemplada? Essa é a questão. A ideia é um fórum, certo? E aí há um réu. E o juiz, o justo juiz de toda a terra, olha para o criminoso e o declara justo. Que justiça está sendo contemplada para que ele o declare justo? E o que o texto vai nos mostrar, irmãos, é que Deus faz isso e não se torna injusto. E por quê? Porque a sua declaração de justiça está baseada na justiça produzida por Ele mesmo. É importante entendermos isso, porque na relação humana, por exemplo, se eu sou um juiz, está diante de mim um criminoso, comprovadamente criminoso, provado que ele cometeu o crime, e vocês são o público que está assistindo ao veredito, e como juiz eu deveria declarar esse indivíduo o quê? Culpado, né? Se fosse pena de morte, se fosse prisão perpétua, né? Aqui no Brasil não tem. Se fosse 35 anos, também não tem no Brasil, que logo ele vai embora. Mas o fato é que nós aguardaríamos que o juiz o declarasse culpado. Imagine eu, enquanto juiz, você sabe que o cara é um criminoso, e eu chego e digo, olha, eu sou muito bom, eu sou gente boa, eu vou mandar você para casa, você é inocente. Vocês me acusariam de quê? Injustos, corrupto. Mas veja que Deus está fazendo isso. Ele está declarando culpados inocentes, justos. E que justiça ele está contemplando? E porque mesmo ele fazendo isso, eu não posso acusar Deus de injusto, nem de corrupto. Porque para que ele me declare justo, ele precisou satisfazer a justiça não no criminoso, mas no inocente. Essa é a ideia. Ou seja, ele satisfez a justiça nele mesmo, né? A justiça é satisfeita, a justiça é conquistada, a obra é realizada, não por ele, o pecador, mas por outro. E a ideia que a Bíblia nos revela é que o próprio pecador é incapaz de adquirir essa justiça. De maneira que Deus o declara justo baseado na obra de Cristo. Observe, por exemplo, Romanos. Isso é muito claro na Bíblia e nos escritos dos reformadores. E esse é o âmago da doutrina da justificação. A base e o fundamento da nossa justificação é a obra de Cristo. Romanos 3, versículo 24. Olha o que diz, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, em primeiro lugar, nós vemos aí a fonte, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, ele nos mostra que a fonte da justificação é a graça. Mas o fundamento, a base da nossa justificação é a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção é uma palavra que pode também ser traduzida como resgate. A palavra resgate ou redenção, ela sugere a ideia de adquirir através de compra. Ou seja, Deus em Cristo paga. Né? Ele satisfaz esta relação. É isso que Paulo afirma aqui. Veja, ele vai usar alguns termos para entendermos essa verdade. Mediante a redenção que há em Cristo. Essa mesma verdade, ela também se apresenta em Mateus 20, versículo 28. Olha o que diz, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É a mesma palavra.
seja, em Cristo nós somos resgatados, em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós adquirimos a justiça. Por isso que, fundamentado na pessoa de Cristo e na obra de Cristo, Deus nos declara justos, porque a base da justiça é a obra de Cristo. Voltando para Romanos, no capítulo 3, você pode observar no versículo 25, que Romanos 3, 25, olha o que diz: a quem Deus propôs no seu sangue, ele está se referindo a Jesus Cristo, Deus propôs, é uma proposta do próprio Deus, é uma ação livre e soberana de Deus, no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Então, outro termo que é utilizado aqui, o primeiro é redenção, ou seja, em Cristo nós fomos resgatados da ira. Mas a outra palavra que Paulo apresenta e que foi redescoberta pelos escritos dos reformadores, especialmente Martinho Lutero, é a palavra propiciar. O que é propiciar? Propiciar é desviar a ira. Ou seja, como um justo juiz, para que a justiça fosse satisfeita, é necessário que haja o quê? Punição. Né? Então Deus, enquanto justo, Ele não pode deixar de punir o pecado. Porque se Deus deixa de punir o pecado, Ele está manifestando o amor, mas está sacrificando a justiça. E Deus, Ele é justo e amoroso. Então, como é que Ele pode manter-se justo e amoroso, né, sem quebrar um desses atributos em si mesmo? Então, a palavra de Deus vai nos mostrar que, para que Ele manifeste a justiça e ao mesmo tempo o seu amor, Ele providencia Jesus Cristo como a nossa propiciação. Ou seja, em Cristo nós somos livres da ira de Deus. Isso é propiciar, é livrar. Então, a ira que eu deveria merecer, a ira de Deus que deveria ser derramada sobre mim, é derramada sobre Jesus Cristo. E ela não é só desviada, ela é executada. Essa é a ideia do texto. Por isso que Jesus diz no Getsemane: Pai, afasta de mim este cálice. Porque o cálice era uma figura da ira de Deus. Mas que não seja feita a minha, e sim a tua vontade. E de fato, no decorrer da narrativa, nós percebemos que Cristo tomou todo o cálice da ira. Não ficou nenhuma gota para os que creem. Ele tomou de tal maneira que uma das palavras de Jesus na cruz do Calvário foi: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele substitui o que deveria assumir esta ira. Por isso que ele é chamado de propiciação. Nem Cristo, a ira de Deus é desviada e executada. Ele recebe o desamparo de Deus para que recebamos o amparo. Cristo recebe a ira de Deus para que recebamos a declaração de inocência. Cristo recebe redenção para nós, para que Deus pudesse manifestar justiça e amor. A cruz, irmãos, é onde a graça e a justiça se abraçam. Porque na cruz Deus está revelando justiça, porque Ele está executando a ira contra o pecado, mas Ele também está revelando amor. Amor por nós, pecadores, porque os que realmente merecem não estão recebendo aquilo que merecem. Então, o texto vai mostrar esse conceito de propiciação. Veja, o texto continua dizendo, verso 25, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus é justo. Por que Deus é justo? Porque a sua justiça foi satisfeita. Por isso que Ele declara o ímpio pecador, porque a sua justiça foi satisfeita, não naquele que merece, mas no seu Filho proposto como propiciação, como redenção, como manifestação
da sua justiça. Outro conceito, que o tempo já está passando, mas outro conceito importante para os reformadores está no 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então ele tá trazendo um outro conceito, ou seja, qual é a base, qual é o fundamento da nossa justificação? É a pessoa e a obra de Cristo. Porque Cristo, através de sua pessoa e obra, providenciou para nós redenção, propiciação e obediência perfeita. Veja que ele diz, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, o que torna os muitos justos não é a obediência dos muitos. O que torna os muitos justos é a obediência de um só. É isso que Lutero percebe, que nós não somos justos por nossa obediência. Era essa a ideia que ele tinha anteriormente. Ele achava que pelo empenho dele, pela obediência dele, ele seria justo. E lendo esse versículo, a vida dele é revolucionada, porque ele percebe que não é a obediência dele que gera justiça, é a obediência de um só. E esse um só aponta para Cristo. A ideia que os reformadores vão trazer de obediência ativa e obediência passiva. Ou seja, Jesus, desde o ventre, obedeceu ativamente ao Pai. Ele cumpriu plenamente a lei do Senhor. Por exemplo, quando Jesus vai se batizar, João Batista diz: tu vens a mim para ser batizado? Eu que deveria ser batizado por ti, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as correias das tuas sandálias. Mas o texto diz, aí Jesus responde, que seja assim para que toda a lei se cumpra. Então, obviamente, Jesus como santo e um não pecador, ele não precisaria submeter-se ao ato de batismo. Porque o ato de batismo é uma publicação de arrependimento. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso como nosso representante, como nosso substituto, e que plenamente obedece à lei, obedece à palavra de Deus. Veja, quem obedece perfeitamente recebe dádivas, recebe bênçãos. Aí vem o conceito de justificação, de obediência passiva, ou seja, aquele que plenamente obedeceu deveria receber o quê? Benefícios, mas o que ele recebe no final da vida? Morte. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí entra o conceito de obediência passiva. Ele que merecia os méritos da obediência recebe, ou melhor, ele se submete às penalidades da lei. Ele se submete à condenação da lei. Tudo isso está sendo afirmado, irmãos, para entendermos o conceito de justificação ou fundamento da justificação pela fé. O fundamento da nossa justificação é a vida e a obra de Cristo. Cristo é a nossa redenção, propiciação e a nossa obediência, ativa e passiva. Então, em Cristo nós temos tudo. Não é assim, às vezes você vai em alguma igreja e a pessoa diz, não, 50% é Jesus, 50% é você. Isso é um ensino distorcido da justificação pela fé. Ele não fez 50%, ele fez tudo que é necessário. As últimas palavras de Jesus foram: está consumado, foi feito. A nossa obediência, irmãos, ela é falha, ela é imperfeita, ela é inconstante, e glória a Deus, porque nós não somos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência perfeita de Cristo. Mas aí talvez você pergunte, e o crente não obedece? O salvo não obedece? Obviamente, se de fato ele teve um encontro com Jesus, ele vai obedecer, não para ser justificado, mas porque em Cristo ele já recebeu todas as dádivas da salvação. Ele já é justificado. Tem gente que pensa, como a Igreja Católica
pensava na Idade Média. Que o que é o Evangelho? As pessoas às vezes pensam assim, digamos que você está num rio, num açude, lá em Buqueirão tomando banho, se bem que tem pouca água, né? Mas dá para se afogar. Você está em Buqueirão e você começou a tomar banho e de repente você entrou num buraco lá e não sabe nadar e está se afogando. Imaginou? Aí alguém passa com um livro na mão. Aí esse livro é um manual de aprendizado de natação. Aí a pessoa vê você morrendo, aí diz, olha, eu tenho aqui um manual, pega aí, ó, né? Tenta aprender. Então tem gente que fala do Evangelho assim, você está morrendo, a pessoa diz, ó, tá aí o Evangelho, faça isso, faça aquilo, desenvolva. Isso é boa notícia ou má notícia? É má notícia, irmãos. O Evangelho não é um manual de boas obras, não é um manual de atividades que você vai fazer e acumular até que Deus veja quão bom você é e o declare justo. O Evangelho é Deus em Cristo nos resgatando, né? Nos retirando desse lamaçal de perdição e nos fazendo novas criaturas e nos fazendo seres justificados em Cristo Jesus. E finalmente, o meio da nossa justificação. A quinta e última verdade. Qual é o meio da nossa justificação? Isso fica claro se você observar em Romanos, capítulo 3. Observe aí comigo, por favor. Romanos 3, vamos ler o 22. O que diz? Justiça de Deus mediante a fé. O 25, vamos juntos? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé. 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. E o 30, visto que Deus é um só, o qual justifica por fé. A necessidade, o significado, a fonte, a graça, o fundamento, Cristo, e o meio ou o instrumento é a fé, é por meio da fé. O que causa a nossa justificação não é a fé. O que fundamenta a minha justificação não é a fé. A base da minha justificação é Cristo, é a obra de Cristo. Ele é o meu Redentor. Ele me propiciou, Ele me substituiu, Ele me representa. Então Cristo é o fundamento, Cristo é a base. E a fé é o quê? A fé é o meio. É por meio da fé, ou seja, eu confio de que aquilo que o Senhor providenciou é suficiente para me justificar. Há um ensino muito equivocado e distorcido sobre fé. Às vezes as pessoas pensam, não, quem me salvou foi a minha fé. Não, quem lhe salvou foi Cristo. Agora, o que é a fé? A fé é um instrumento, a fé é o canal. A fé, conforme disse R.C. Sproul, no livro comentando sobre Romanos, ele diz que a fé é o canudo. Vamos supor que você está muito doente. E alguém lhe traz um medicamento, esse medicamento está nesse copo. É um líquido mágico, que vai lhe sarar imediatamente. Só que você não consegue ingerir. Normalmente, você vai precisar de um canudo. Então, quando você toma aquele remédio, ele penetra dentro de você e você ficou sarado, ficou bom, você vai falar de quem o tempo todo? Do remédio. Você não fica dizendo, olha que meu canudo que ele fez. Olha que canudão eu tenho. Olha o poder do meu canudo. O canudo não vale nada se não houver o conteúdo. Então a fé é o meio, porque o conteúdo é Cristo, a base é Cristo, a redenção está em Cristo, mas eu creio em Cristo. Essa é a ideia de justificação pela fé. É justificação pela graça por meio da fé causada somente por intermédio de Cristo. A frase certa seria essa: justificados pela graça por meio da fé, baseado única e exclusivamente na obra e na pessoa de Cristo.
Agora, a fé, James Montgomery Boyce, no seu livro A Maravilhosa Graça, ele vai dizer que a fé salvífica, a fé justificadora, ela tem 3 elementos. O primeiro elemento da fé é o conhecimento, é o conteúdo. Eu preciso conhecer a mensagem. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, fé tem conteúdo. O Sproul vai dizer assim: não posso ter Deus em meu coração se não o tenho em minha cabeça. Então, primeiro, a palavra fala a minha mente e desce para o coração e transforma a minha vontade. Esse é o movimento da fé: mente, coração e volição. Hoje as pessoas falam muito de fé às vezes, e aquela coisa no coração, na emoção. É o crente Coca-Cola, emoção para valer, que era uma propaganda antiga da Coca-Cola que no final dizia emoção para valer. Mas claro que a fé baseada na Bíblia, ela vai gerar emoções, mas as emoções legítimas, emoções que surgem pela captação da verdade, daquilo que eu era, e da graça de Deus que se manifestou na minha vida, mesmo não merecendo. Eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui resgatado. Um outro autor diz: nada pode entrar no santuário do coração, a menos que primeiro passe pela mente, coração e volição. Um rapaz, ele foi ser entrevistado para o batismo, e o conselho da igreja foi entrevistá-lo e perguntou assim: no que você crê? Aí ele disse: eu creio no que a igreja crê. Aí o conselho perguntou: mas o que a igreja crê? Aí ele disse: no que eu creio. E o que você e a igreja acreditam? Nós acreditamos na mesma coisa. Então, irmãos, a fé ela tem que ter conteúdo. A fé não é só emoção. A fé o objeto da fé é Cristo, é o Evangelho, é a palavra. E isso vai mudar a vida de Lutero. Então ele percebe o significado da justificação, a necessidade da justificação, a fonte da justificação, que é a graça, e a base da justificação, que é a obra de Cristo, não é mérito humano, e o meio pelo qual ele desfruta dessa bênção é a fé. A fé que tem conhecimento, a fé que nos leva à convicção, a aceitar aquilo. John Wesley, ele era um religioso, mas ainda não tinha desenvolvido essa fé plena. Ele tinha muito conhecimento, mas aquilo ainda não tinha descido para o coração. Ou seja, a fé salvífica, ela toca na nossa mente, mas desce para o nosso coração e nos leva à convicção, à aceitação. E lendo, por sinal, quando John Wesley leu o prefácio escrito, o prefácio à Epístola dos Romanos, escrita por Lutero, e através da leitura desse prefácio, o Espírito Santo operou na vida de John Wesley e que ele veio a ter essa convicção. Então a fé salvífica é conhecimento, é convicção e é confiança, é compromisso, é mudança de valores e de atitudes. Por isso que, às vezes, as pessoas não entendem quando se prega o Evangelho da justificação pela fé. Quando eu digo, por exemplo, você não é salvo pela sua obediência. Aí a pessoa diz: mas se for assim, ninguém vai obedecer. Geralmente a atitude. Pelo contrário, porque o Deus que me declara justo é o Deus também que começa em mim um processo de santificação. O Deus que me declara justo é o Deus que age em mim, regenerando o meu ser. De maneira que eu não sou justificado por meus méritos, nem por minha obediência, nem por minhas obras, mas o verdadeiro justificado pela graça em Cristo, ele vai viver uma vida de obediência, não para merecer a justificação, mas por gratidão a Deus por tudo que pela graça ele alcançou. Essa é a concepção reformada da justificação. Que Deus nos ajude, que Deus seja louvado, que Deus aplique no coração de cada um de vocês esta palavra em nome de Jesus.